A prefeita Cíntia Ribeiro faz um trabalho irrepreensível, tanto do ponto de vista político quanto do ponto administrativo e fiscal, na prefeitura da maior cidade do estado, um orçamento deste ano de 2 bilhões de reais. É verdade que a prefeita de vez em quando cai em umas pegadinhas do ex-prefeito Carlos Amasta. A Amasta parece conhecer bem as reações de Cíntia Ribeiro e a provoca, né? Quando ele quer alguma resposta à reação da prefeita, ele a provoca e ela cai direitinho aí como um patinho. Ou seja, a prefeita, retirando essa questão passional, ela poderia se dar bem melhor do ponto de vista político na cidade. Agora, a prefeita propôs e disse há cerca de 2 semanas que iria fazer uma reforma no administrativo. Até agora essa reforma não apareceu. Na verdade, o termo não é reforma, porque reformar é formar de novo. Ou seja, então a prefeita, se a prefeita formar de novo, alteraria o desempenho da administração, que tem pontos cruciais que não tem como ser formado de novo. Por exemplo, a infraestrutura. O secretário de Infraestrutura tem feito um trabalho formidável na cidade. A saúde e a educação do mesmo jeito, todos, evidentemente, que sob a batuta da prefeita Cíntia Ribeiro. Alguns adversários da prefeita espalham que a prefeita não administraria, que o desempenho da administração municipal seria um desempenho, na verdade, dos secretários. Isso era uma grande bobagem, porque pelos princípios administrativos, gerenciar é justamente conseguir resultados através de pessoas, senão não precisava de gerente, ou estou enganado. Então, a prefeita significa que a prefeita delega bem competências, não é? E que não seria necessário aí essas reuniões todos os dias com o secretário para que a administração tivesse um bom andamento. Ou seja, no cômputo geral, a prefeita vai bem, muito bem, arrecada bem, gasta bem, a prefeitura tem o triplo A na questão fiscal, ou seja, na capacidade de pagamento. Agora, a prefeita está com um problema aí nessa reforma, que eu acho que não é reforma, é para encontrar uma pessoa para substituir o ex-secretário de governo Rogério Ramos, que saiu um pouco chamuscado da administração por problemas ainda da campanha eleitoral, que se sabe, não é? Então, teria havido alguns atritos entre a prefeita e Rogério Ramos na questão da campanha, ou seja, em função de prioridades, de nomes a serem trabalhados, e isso deixou o Rogério Ramos, que é um técnico competente, um político competentíssimo, um pouco chamuscado com isso, que ele preferiu assumir a direção do SEBRAE. E a prefeita até agora não escolheu, e pode ser que não tenha um nome à altura do Rogério Ramos para esse lugar, justamente nesses 2 anos que a prefeita precisa formar um grupo político, né, que ela não tem ainda. Curiosamente, a prefeita não tem um grupo político, apesar do trabalho que faz na cidade. Há uma dificuldade aí, segundo aliados do prefeito, há uma dificuldade muito grande da prefeita em confiar nas pessoas. E política resulta realmente de confiança. Se você não tiver um grupo que você confie, você não vai para frente. Ou seja, político sem grupo não vai para frente, político sem partido não vai para frente. Ou seja, tem que existir aqueles multiplicadores da sua ideia, multiplicadores da sua informação. E a prefeita, salvo engano, os aliados dizem que ela tem dificuldade em reunir grupo, em agrupar pessoas, não é? Ou seja, por quê? Porque não confiaria. E aí termina a sua administração dependente de quê? De ações pontuais da prefeita, no caso, por exemplo, dos vereadores, de alguma negociação caso a caso com os vereadores para obter a maioria política de convencimento em cima dos projetos que ela tem da cidade. Isso pode dificultar a situação da prefeita Cíntia Ribeiro este ano, com implicações no próximo ano, quando ela, em tese, deveria fazer o seu sucessor. Há, inclusive, um problema ainda aí não resolvido entre a prefeita e o senador Eduardo Gomes e o vice André Gomes, que pode também influenciar nessa sucessão municipal de do ano que vem, ou seja, o ano que vem certamente a prefeita terá que formar o seu grupo para poder disputar a reeleição com desdobramento nas eleições de sucessão de 2026, quando a prefeita pode ter a opção de se candidatar a qualquer cargo, já que na próxima eleição municipal ela não pode disputar cargos. Então, essa reforma que a prefeita pretende fazer termina sendo uma reforma meramente política, que seria a prioridade desse momento, porque do ponto de vista administrativo a prefeita tem pouco que mudar, a não ser que queira correr o risco de, nos próximos 2 anos,
arriscar esse ativo que ela conquistou com essa excelência de desempenho dos secretários, principalmente o secretário de obras, né, o secretário de saúde, o secretário de planejamento, o secretário que cuida da arrecadação, saúde e educação. Então são pontos chaves que a prefeita tem mantido com competência. E uma reforma certamente atingiria, a forma administrativa poderia atingir esse desempenho com prejuízos, sugerindo prejuízos à prefeita, caso não dê certo, na sua sucessão municipal. A prefeita tem ativos, mas precisa formar o seu grupo político, precisa aproximar-se mais das pessoas e precisa confiar mais nos seus aliados, que é o que a maioria reclama do ponto de vista político do comportamento da prefeita Cíntia Ribeiro. Vamos ver, esperar aí com o andar da carruagem, como é que as abóboras se acomodam nessa sucessão da prefeita Cíntia Ribeiro, que na prática já começou, apesar de não ter um candidato hoje, a prefeita não tem um candidato hoje para apresentar como seu sucessor, como seu candidato para as eleições daqui a 2 anos. Na verdade, um bom dia para você.